Existe um ditado popular que diz: o povo só vê as canas que eu bebo, mas não vê os tombos que eu levo. Enquanto você perde tempo se comparando, a vida vai passando e você deixa de cumprir com o seu propósito e você deixa de viver os planos que Ele tem para a sua vida. E quando nos comparamos, machucamos a nossa alma. Quando nos comparamos, confundimos a nossa identidade. Quando nos comparamos, enfraquecemos a nossa fé e perturbamos a esperança no nosso interior. Eu me chamo Bruno Brito e é um prazer ter você aqui novamente comigo, pois eu tenho um conselho para compartilhar com você, pois eu acredito que um conselho tem o poder de mudar a vida de alguém para sempre. E antes de seguirmos para o nosso próximo episódio, eu quero pedir que você se inscreva no nosso canal, ative as notificações para que você seja avisado a respeito de novos conteúdos e compartilhe com alguém que você ama aquilo que já abençoou a sua vida. Nesse episódio eu quero falar com você dentro da ideia da mentalidade, do poder que um padrão mental tem de moldar a nossa vida. Eu quero tocar num ponto sensível para todos nós, que é o ponto da comparação. Quando eu me comparo com o outro, eu esqueço de algumas coisas que não deixam de ser verdade por causa do meu esquecimento, nem porque o outro é de uma forma e eu sou de outra forma. A grande maravilha de Deus e da sua sabedoria foi nos ter feito de forma única. Somos criaturas do mesmo Criador, mas criados com coisas particulares que nos tornam únicos. E é disso que você e eu não podemos nos esquecer. E nos lembrando disso, precisamos tratar essa mania da comparação, que tanto nos distrai e rouba de nós a capacidade de viver. Enquanto você perde tempo se comparando, a vida vai passando e você deixa de cumprir com o seu propósito e você deixa de viver os planos que Ele tem para a sua vida. Afinal de contas, esses planos não diz respeito ao que a quem você acha que é. Não diz respeito a quem os outros dizem que você é. Não diz respeito a questões tão ruins que aconteceram ao longo da sua caminhada até aqui. Não, Deus conhece exatamente cada um de nós. Somos criaturas, feitura dele. E esse é o conselho da palavra para a nossa vida, de que somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. E quando nos comparamos, machucamos a nossa alma. Quando nos comparamos, confundimos a nossa identidade. Quando nos comparamos, enfraquecemos a nossa fé e perturbamos a esperança no nosso interior. Quando nos comparamos, ficamos confusos a respeito do nosso futuro. A comparação não é um chamado de Deus para nós, nem é algo que Deus nos habilita a fazermos. Eu posso ter pessoas como modelo para que eu me desenvolva. Pessoas que vão servir para mim como nível e parâmetro para que eu possa ter objetivos claros de desenvolvimento pessoal. Mas quando eu me comparo ao ponto de que eu me sinto menos, e isso fortalece dentro de mim complexos de inferioridade, eu comprometo muita coisa boa que Deus me chamou para viver. Hoje nós precisamos romper com essa mentalidade de comparação, que rouba da nossa alma a satisfação de ser quem tenho me tornado e de continuar avançando, para continuar me desenvolvendo, para continuar crescendo, crendo que existe algo muito melhor e maior que Deus tem preparado para mim. Se eu for me comparar de forma doentia com outros colegas, com outras pessoas que eu respeito, que eu admiro, com quem eu aprendo, eu vou perder a capacidade de aprender com eles. Eu vou perder a capacidade de me alegrar com eles pelas conquistas deles. É disso que vai vir a inveja, que vai vir o orgulho, que vai vir a dureza do meu coração, até mesmo o distanciamento, o rompimento
de uma aliança, de um relacionamento que tanto me abençoava. Então, não podemos nos utilizarmos da comparação, porque a comparação com médio ou longo prazo irá adoecer a minha alma. O segundo conselho que eu tenho para você é que a comparação, ela rouba de nós a alegria de vermos o que Deus já está fazendo na nossa vida. Eu sempre digo, e eu quero repetir aqui nesse episódio, eu posso ainda não ter chego onde eu desejo chegar. Eu posso ainda não estar vivendo tudo o que eu desejo viver, mas eu já não estou onde ontem eu estava. E eu já estou vivendo muito mais do que antes eu vivi. Então eu preciso observar a minha caminhada. Eu preciso olhar para o meu futuro com esperança, porque o Deus que me trouxe até aqui é o mesmo Deus que continua me conduzindo, me sustentando, me direcionando, me desenvolvendo, me transformando e me fazendo ser cada dia mais parecido com Jesus Cristo. É por isso que o conselho da palavra para nós hoje é: examine cada um os seus próprios atos e não se compare com ninguém. Eu preciso fazer uma autoavaliação da minha vida e não me olhar como inferior em relação ao outro, porque aquilo que o outro está vivendo parece ser melhor e maior do que aquilo que eu estou vivendo. Meu terceiro conselho para você é que a comparação, ela nos atrasa e nos distrai do nosso próprio caminho. Não existe meio, forma mais fácil de nos perdermos do que nos distrairmos com a comparação. A comparação nunca deve ser um instrumento ao qual devemos recorrer, porque sempre será o instrumento preferido do diabo, que é o inimigo da nossa alma, para nos paralisar, nos destruir e nos desviar da rota que Deus traçou para a nossa vida. Não existe caminho mais seguro para trilhar, para seguir, do que o caminho que Deus tem trilhado para nós. É por isso que hoje nós precisamos vencer a mentalidade da comparação. Eu preciso correr com perseverança a corrida que me está sendo proposta. Eu não posso olhar a corrida do outro como mais exitosa do que a minha, porque as coisas para mim são tão difíceis e as coisas para ele parecem tão fácil. Não, cada um deve trilhar o seu próprio caminho. Cada um deve correr a sua própria corrida. Existe um ditado popular que diz: o povo só vê as canas que eu bebo, mas não vê os tombos que eu levo. Você precisa olhar para a sua própria vida, atentar para o seu próprio caminho, porque um passo de cada vez vai fazer você chegar no lugar desejado. Que esse conselho encontre espaço no seu coração e na sua vida, porque um conselho pode mudar a vida de alguém para sempre.